O assunto de hoje, então, são férias e 13º, pagamento do 13º salário, que aconteceu semana passada, a primeira parcela, agora está para acontecer em dezembro, a segunda, enfim. A doutora Karen aqui veio nos ajudar para a gente entender melhor, né? Como é que funciona isso, quem que pode receber, como é que faz cálculo, para saber se está tudo certinho aí com o seu pagamento, tá? Doutora Karen Machado Medeiros, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Tudo bem, Elis? Prazer estar aqui novamente, tá? E espero contribuir aí com a audiência do Ver Mais. Ah, com certeza, como sempre. Doutora, quem é que tem direito a receber férias e 13º? Na verdade, todo aquele que tem vínculo de emprego, ou seja, que seja um empregado, né, um trabalhador, ele vai ter direito. Muitas vezes as pessoas até perguntam, eu não tenho, a minha carteira não foi anotada, eu tenho direito. Não é essencial ter carteira anotada para ser um trabalhador com vínculo empregatício efetivamente. A ausência da anotação da carteira de trabalho, ela significa um ilícito, né, por parte do empregador, mas isso não descaracteriza, né, a relação de emprego desde que ele preencha os requisitos, né, de empregado. Como, por exemplo, né, prestar o serviço com habitualidade, onerosidade, subordinação, etc. Então, é o caso dessa telespectadora que mandou a mensagem aqui pra gente. Ela diz que é aposentada, trabalha de segunda a sexta de noite e não tem a carteira assinada. Então, ela queria saber se tem direito ao 10º e férias. Fundo de garantia também é a pergunta dela. Então, sim. No fim, eu acabei respondendo antes, mas sim, ela tem direito, sim, né? Uma vez que ela trabalhe, né, que ela preste o serviço com habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, ela vai ter direito, sim. Muito bem. Doutora, o que a lei prevê sobre as férias? Bom, a gente tem a regulamentação das férias tanto na Constituição Federal, artigo 7º, como também na CLT, artigo 129. Então, a lei prevê que todo trabalhador, né, que preste serviço, ele vai ter direito a férias anuais. Né? A Constituição fala somente em férias e depois a legislação infraconstitucional traz ali a regulamentação dos 30 dias. Então, a pessoa vai ter direito a 30 dias de férias. Claro que a gente tem um período aquisitivo, né? O trabalhador, por exemplo, ele começa a trabalhar 1º de janeiro de 2018. Lá em 1º de janeiro de 2019, a partir dessa data, ele vai ter direito, então, a gozar as férias. Né? Então, o período aquisitivo são os primeiros 12 meses e os próximos 12 meses são um período concessivo, onde o empregador tem que conceder essas férias. E daí quem que define o período? Quem define o período de férias é o empregador, tá? Mas agora, quem decide, por exemplo, se quer dividir as férias, ou se quer vender, que a gente chama, né, de vender as férias, que é o abono pecuniário, aí é o empregado. Mas o período, se vai ser janeiro, fevereiro, março, aí vai ser o empregador que vai definir, porque ele que gerencia, né, a atividade empresarial, ele que verifica quando que ele precisa daquele empregado ou não. Ah, e daí com essa nova lei trabalhista, então, também tem a possibilidade de dividir em 3 vezes, é isso, Antes, né? era possível dividir em 2 períodos, sendo que nenhum deles poderia ser inferior a 10 dias. Agora, com a atual reforma, ela pode ser dividida em até 3 períodos, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Tá. Então, ele vai tirar 10 dias, depois, por exemplo, 5 dias e depois 11 dias. Então, ele vai, ou de outra maneira, mas um dos períodos tem que ter 10 dias para ele. Por quê? Porque as férias, uma coisa que é bem importante falar, a Constituição Federal, vejam, a localização do direito a férias está lá no artigo 7º, que faz parte dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, as férias também são um direito humano dessa pessoa. E, sendo assim, as férias, elas têm o objetivo de recuperar as forças, né, físicas e mentais desse trabalhador, né, para que ele possa se recompor as suas energias, para que ele possa conviver em sociedade, né, ter aquele período que ele vai visitar amigos, familiares que não moram na mesma cidade. E também outro objetivo das férias é o próprio comércio, fomentar o comércio. Claro. Mas, primordialmente, o próprio direito à saúde, o direito à vida desse trabalhador, as férias, ela tem o objetivo de proteger esse direito dele. Então, as férias, elas são muito importantes, por isso que a lei, ainda mesmo com a reforma, né, ela prevê que pelo menos 10 dias tem que ser corridos. Né, que não podem... É o mínimo necessário, então, para descansar. Exatamente. Agora, esse negócio de vender, doutora, como é que funciona? Quanto pode? Como é que é? Bom, o trabalhador, ele pode, isso se chama abono pecuniário, pelo termo técnico, tá? E é um direito potestativo do trabalhador. Ou seja, se ele, uma vez que ele peça, o empregador tem que fazer a compra dessas férias, tá? Só que ele tem que avisar o empregador até 15 dias antes do término do período aquisitivo, tá? Isso é importante. E aí ele vai poder vender quanto? 10 dias de férias, ou seja, 1/3 de férias ele vai poder vender.
Então, é dessa forma que acontece. E agora, com a reforma, continua também, né, permaneceu o abono pecuniário, e inclusive para os trabalhadores a tempo parcial também é possível, tá? Que até então não era, agora é possível também para o trabalhador a tempo parcial, que é aquele trabalhador que trabalha até 25 horas semanais. Tá, e aí, então, eu tenho que ser avisada quando que eu vou sair de férias, já que é o empregador que define, tenho que receber esse valor quando também? Tem previsão disso? Tem. A legislação prevê que o empregador tem que notificar por escrito o empregado até 30 dias antes do começo, né, do gozo das férias. Então, para quê? Para que ele possa se organizar, né, em termos financeiros, em termos se eu vou viajar, se eu não vou, o que eu vou fazer nas minhas férias. Então, ele tem que avisar pelo menos 30 dias antes por escrito. E o pagamento das férias, com o adicional de 1/3, tem que ser feito até 2 dias antes de começar o período de férias. Uma coisa que parece incrível, mas muitas pessoas me perguntam é se a pessoa quando ela está de férias, ela tem direito a receber o salário. A resposta é positiva, sim. A pessoa vai descansar esse período e vai receber o salário como se estivesse trabalhando efetivamente. Então isso é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que ainda pensam que quando estão de férias não precisam receber. E mais, ela tem que receber esse valor até 2 dias antes de começar esse período e ainda com um adicional de 1/3 a mais. Então, eu ia te perguntar, o que tem que receber quando vai sair de férias? Ele vai ter que receber a remuneração, como se fosse, né, tivesse trabalhado aquele mês, com um adicional de 1/3. Tá. Então, por exemplo, se a pessoa ganha 3 mil, a pessoa vai ganhar os 3 mil e mais 1.000, vai ganhar 4 mil. O que acontece muitas vezes é que o empregador adianta o salário do próximo mês. Então, ele paga 3 mais 13 mais 1.000, nesse exemplo que eu dei. Tá? Às vezes acontece isso também. É possível. E eu posso não querer esse salário adiantado, porque é um pepino, né? A gente nunca consegue colocar as contas em ordem desse jeito. Na verdade, é possível que empregado e empregador entrem num consenso sobre isso, né? E ajuste de outra forma. Ou a gente se organiza também, né? Paga tudo antes lá e passa uns 2 meses meio apertadinho. Mas enfim, vamos lá. A Eroni do Palmital, ela está perguntando se estagiária, a filha dela é estagiária, se tem direito ao 10º. Na verdade, o estagiário é um pouco diferente porque ele não é um empregado. O estagiário, ele não tem vínculo de emprego. Ele tem um estágio, né, que é firmado por um contrato entre 3 partes, estagiário, a instituição de ensino e a empresa concedente do estágio. E, portanto, ele não tem os mesmos direitos que o empregado com vínculo. Tá? Ele não tem direito ao 13º. O que ele tem direito de receber é o recesso, que seria como se fosse as férias do trabalhador, só que daí não vai ter 1/3, então é uma regrinha um pouquinho diferente. Então, férias sim. Na verdade, é o recesso, não é férias. Não chama... porque senão teria 1/3, tem algumas coisas que são diferentes. 13º não. Bom, então isso aí, na hora de um acerto, de uma demissão, quebra do contrato ali, também não vai calcular. Né? Do estagiário? Do estagiário é totalmente diferente. Assim, ó, o que tem que cuidar é se realmente essa pessoa é um estagiário. Porque às vezes, né, tu chama de estagiário, mas ele não tenha... Porque ele tem uma série de requisitos para ser um estagiário. Primeiro, esse contrato assinado por 3 partes, né? Depois, ele tem um limite de jornada, diferente do empregado. E também ele tem que estar vinculado a uma instituição de ensino, ele tem que estar estudando. Então, tem uma série de requisitos aí que tem que ser observado de maneira diferente. O 10º tem que ser pago quando? O 13º, ele vai ser pago até o dia 30 de novembro. Então, entre fevereiro e novembro tem que ser pago. E depois, até o dia 20 de dezembro, tem que ser, a metade vai ser paga entre fevereiro e novembro. E a outra metade até o dia 20 de dezembro. Tá. Para a pessoa passar bem o Natal, né? Sim. Pode acontecer de pagar numa parcela única? Pode também, não há impedimento, desde que empregado e empregador combinem isso, né? Acordem isso. Tá. E também o empregador não precisa pagar para, por exemplo, ele pode pagar para metade dos trabalhadores em março e para outra metade em junho. Tá? Então ele também vai escolher isso aí. O que ele tem que pagar é o adiantamento entre janeiro e novembro. Eu entendo que agora, de acordo com a reforma, que permite que o acordado prevaleça sobre o legislado, não há impedimento que eles possam pactuar de outra forma. Tá. Pensão alimentícia tem 13º? Sim, a pensão alimentícia, quando o alimentante, a pessoa que paga alimentos, recebeu o 13º, ele também tem que pagar lá por exemplo, vamos supor que ele tenha que pagar 30% da sua remuneração
em prol da pensão alimentícia. Quando ele receber o 13º também vai ter que repassar 30%. É muito comum deixarem de fazer